apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos 16, versículo 9. Maria Madalena era vítima de um mal terrível. Ela era possuída não por um demônio apenas, mas por 7. Estes horríveis ocupantes causaram muita dor e contaminação ao pobre corpo onde encontraram um abrigo. Seu caso era sem esperança, medonho. Ela não podia se ajudar e nenhum ser humano podia socorrê-la. Mas Jesus passou por aquele caminho e, sem que a pobre endemoniada o buscasse, e provavelmente até mesmo o tivesse resistido, ele proferiu a palavra de poder. E Maria de Magdala tornou-se um troféu do poder de cura de Jesus. Todos os 7 demônios deixaram-no para nunca mais retornarem, expelidos impetuosamente pelo Senhor de todas as coisas. Que bendita libertação, que feliz mudança, do delírio ao deleite, do desprezo à paz, do inferno ao céu. Imediatamente, ela se tornou uma constante seguidora de Jesus, aprendendo cada uma de suas palavras, seguindo seus passos, compartilhando sua vida laboriosa e, sobretudo, ela se tornou sua generosa ajudadora. Primeiro, entre o grupo de mulheres curadas e agradecidas que ministravam a ele materialmente. Quando Jesus foi erguido na crucificação, Maria permaneceu como participante de sua vergonha. Vemos seu primeiro olhar de longe e depois ela se aproxima dos pés da cruz. Ela não podia morrer na cruz com Jesus, mas permaneceu o mais próximo que pôde, e quando seu corpo bendito foi retirado, ela cuidou para ver como e onde seria deixado. Ela foi a cristã fiel e cautelosa, a última na sepultura onde Jesus dormiu, a primeira na sepultura quando ele ressuscitou. Sua santa fidelidade fez dela uma observadora favorecida de seu amado Rabone, que condescendeu e chamou-a pelo seu nome, e fez dela sua mensageira de boas-vindas aos temerosos discípulos e a Pedro. Portanto, a graça a encontrou como uma insana e fez dela uma ministra. Expulsou demônios e deu-lhe o privilégio de ver anjos, liberta de Satanás e unida para sempre ao Senhor Jesus. Que eu também seja um milagre da graça como este. Glória a Deus. Irmãos, a situação de Maria Madalena não era diferente da nossa. Antes de sermos chamados por Deus, de crermos no Senhor Jesus Cristo, também estávamos perdidos. Éramos inimigos de Deus. Vivíamos de acordo com a nossa carne, com os conselhos de Satanás, com a vontade do mundo. Nós estávamos perdidos, sem esperança, estávamos mortos, e um morto nada pode fazer por si. Só que por graça e misericórdia, sem a gente buscá-lo, Ele nos buscou primeiro. Foi Jesus Cristo que veio até nós, porque o Pai, antes da fundação do mundo, já tinha nos escolhido para dar a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio e nos deu vida. E se hoje o amamos, se hoje o buscamos, foi porque Ele nos amou primeiro. Foi porque Deus, antes da fundação do mundo, nos amou, irmãos. Se Deus não tivesse nos amado, jamais iríamos buscá-lo. Essa é a preciosa verdade que muitos tentam rejeitar. Que não é a gente que busca a Deus primeiro, é Ele que nos busca, é Ele que quebra o nosso coração, é Ele que nos transforma, é Ele que tira as escamas dos nossos olhos e nos mostra Jesus Cristo. Se somos amados por Deus, então o amamos. E se amamos a Deus, amamos Jesus Cristo. E se amamos Jesus Cristo, é porque Deus nos amou primeiro. Olha que ciclo perfeito! Tudo começa em Deus. A nossa salvação vem dele. Cremos no Senhor Jesus porque Deus nos abençoou com a graça. Sem a gente merecer, fomos abençoados. Então, se você crer no Senhor Jesus, foi porque Ele te amou. Ele te chamou. E como Ele diz em sua palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não fosse ovelha de Jesus, você jamais ouviria a voz dele. Você jamais o seguiria. Mas se você o segue, se você o ama, é porque você foi escolhido e transformado. E assim como Maria Madalena, que antes era possuída por 7 demônios, vivia na pobreza, na miséria espiritual, ela foi liberta pelo Senhor Jesus. E assim também fomos. Éramos mortos espiritualmente, incapazes de buscar a Deus. Mas Ele nos buscou, Ele nos libertou. Como está escrito, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos deu vida. A vida que temos é em Jesus Cristo.
Amamos Jesus porque Deus nos amou, porque Deus nos libertou, tirou as escamas dos nossos olhos e nos mostrou a luz. A luz de Jesus hoje é sobre você, porque Deus te amou antes da fundação do mundo. E no tempo certo Ele te chamou, no tempo que Ele escolheu. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de que a gente viva em gratidão como Maria Madalena foi grata ao Senhor. Ela foi fiel a Jesus, ela o seguiu, ela o serviu, ela o amou. E quando Ele ressuscitou, Ele apareceu a ela porque ela estava lá, o esperando. Que assim também sejamos. Jesus Cristo já ressuscitou, mas assim como foi na época de Madalena que Ele voltou à vida e a chamou pelo nome, que a gente espere como ela esperou a vinda do nosso Mestre, a vinda do nosso Senhor, que a gente espere com amor, com paciência, com temor e tremor, para quando Ele vier, Ele nos chamar pelo nome, Ele falar: meus filhos, aqui estou, não temas, porque tudo será transformado, o mal será extinto e vocês viverão comigo por toda a eternidade, para sempre. Eu os amarei, vocês são meus. Olha que maravilhoso, maravilhoso. Que o Senhor abençoe a sua noite. Pense sobre isso, reflita. Olha que maravilhoso, irmãos, que a gente viva em gratidão, porque também fomos libertos. E que oremos por aqueles que estão ainda presos, mortos em seus delitos e pecados. Que o Senhor os liberte, que o Senhor faça deles milagres também, para que eles adorem o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que se tornem nossos irmãos em Cristo Jesus. Oremos por eles, oremos para que o nosso Senhor volte e que tudo seja transformado. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.